Jean-Paul Sartre nasceu em 1905 e morreu em 1980, aos 74 anos. Ele foi filósofo e escritor francês, conhecido como um dos maiores representantes do pensamento existencialista na França. Teve como principal trabalho a obra O Ser e o Nada. Conseguiu o nomeado de professor de filosofia em Havre no ano de 1931 e escreveu um romance que não foi aceito pelos editores com o nome de A Lenda da Verdade. Pregava a liberdade individual do ser humano e tinha como sentença para a humanidade a seguinte frase: estamos condenados a ser livres, pelo fato de repudiar a atenção pública à sua pessoa. Ele renunciou ao Prêmio Nobel em 1964. Apoiou a rebelião estudantil que teve como ajuda a queda do governo conservador francês, e durante seus últimos anos de vida ficou cego. Em 1931, Sartre foi nomeado professor de filosofia em Harvard. Nessa época, escreveu o romance A Lenda da Verdade, que não foi aceita pelos editores. E em 1938, ele publicou A Náusea, romance que pretende divulgar os princípios do existencialismo e que fornece certa notoriedade, ao mesmo tempo em que afirma como um símbolo do movimento filosófico. Escrita em forma de diário, uma obra descrita como repulsa enviada pelo protagonista ao tomar consciência do próprio corpo. E além dessas duas obras, ele possui cerca de 200 livros publicados. A Náusea é um livro escrito por Sartre, que foi uma das principais obras dele. Foi publicado em 1968 e esse livro é um livro fundamental para entender os princípios do existencialismo de Sartre, né? Esse foi o primeiro romance dele que reúne todos os conceitos da corrente existencialista e ele é escrito sob uma forma de diário íntimo. O autor ele constrói um romance filosófico a partir dos sentimentos e das ações do protagonista Antoine Roquentin, que ao andar por uma cidade desconhecida, que é descrita no livro, o personagem ele é confrontado com o absurdo das condições do ser humano. Falar um pouco sobre existencialismo. O existencialismo foi uma doutrina filosófica e um movimento intelectual surgido na Europa, mais precisamente na França, entre os meados do século XX e XIX. Está pautada na existência metafísica, onde a liberdade é seu maior mote, refletida nas condições de existência do ser. Mas o que isso tem a ver com o nosso filósofo, certo? Só mais um detalhe. O existencialismo nasceu com o filósofo dinamarquês Soren em 1831, que combatia a filosofia especulativa. Bom, Jean, que é o nosso filósofo, foi um expoente máximo do existencialismo, corrente filosófica que prega a liberdade individual do ser humano, como que tinha falado anteriormente. Em 1943, Sartre publicou O Ser e o Nada, seu trabalho filosófico mais conhecido, dentre os 200 que foi falado anteriormente, onde formulou seus pressupostos filosóficos que determinou o pensamento e a posição essencial da geração de intelecto do pós-guerra. Mas o que isso tem a ver para Sartre? Bom, a ideia de Sartre é estarmos condenados a ser livres. Essa é a sentença para a humanidade, uma vez que a existência precede a essência, ou seja, não nascemos com uma função predeterminada. Para ele, a consciência coloca o homem diante da possibilidade de escolher o que ele será, pois essa é a condição de liberdade humana. Escolhendo a sua ação, o homem escolhe a si mesmo, mas não escolhe a sua existência. Então estamos condenados à liberdade. Para Sartre, a má fé do homem seria mentir para si mesmo, tendo se converter de que não é livre. O problema surge quando seus projetos pessoais entram em conflito com o projeto de vida dos outros. Eles ou os outros tiram parte da sua autonomia. Por isso, as escolhas devem ser pensadas, uma vez que vão definir a existência de cada um. Ao mesmo tempo,
é pelo olhar de outro que reconhecemos nós mesmos. Então tudo depende das outras pessoas. Nós perdemos a nossa liberdade de acordo com ele, que é o nosso, vamos dizer, a nossa prisão é ser livres, mas de acordo com as outras pessoas nós perdemos a nossa liberdade. Isso vem a frase: o inferno são os outros, bem famosa também por ele. O ser e o nada é uma análise do ser em sua mais pura essência, tão pura que só existe para a própria consciência do ser mesmo. Nada escapa à consciência, como por exemplo, para Sartre, você só sabe se sabe que sabe, ou seja, se tem consciência daquele saber. Pode até parecer uma prisão, mas pelo contrário. É aí que está o cerne da liberdade, só que Sartre mostra a liberdade como um fardo. Por isso diz que o homem está então condenado a ser livre. Nos últimos anos de Sartre, antes de sua morte, ele participou de vários feitos. Em 1960, Sartre escreveu sua última obra filosófica, que foi A Crítica da Razão Dialética. Já em 1964, renunciou ao Prêmio Nobel de Literatura por repudiar a atenção pública que seria voltado à sua pessoa. Em maio de 1968, ele apoiou uma rebelião estudantil que ajudou a derrubar o governo conservador francês. Em 1972, assumiu a direção do jornal esquerdista Libération. Jean-Paul Charles Aymar Sartre, que morreu nos últimos anos de sua vida em Paris, na França, no dia 15 de abril de 1980, seus restos mortais foram sepultados no cemitério de Montparnasse, onde foi sepultado junto com sua companheira Simone.